O vento do deserto soprava forte entre as tendas. A poeira subia, dançando sob o sol quente. O povo de Israel estava acampado, ali, aos pés do majestoso Monte Sinai. Eles já não eram mais escravos. Eram livres, livres pelo poder de um Deus que os tirou do Egito com mão forte e um coração fiel. Mas a liberdade, meus amigos, não era o fim da história. Era apenas o começo. Deus não os libertou apenas do Egito. Ele os libertou para um propósito. E entre a libertação e a promessa, havia um caminho. O deserto. Durante quase um ano inteiro, o povo ficou parado ao pé do monte. Aprendeu as leis, construiu o tabernáculo, ouviu a voz poderosa de Deus. Foi um tempo de aprendizado, de preparação. Mas chegou o dia em que o céu rompeu o silêncio. E Deus disse: quando a nuvem se levantar de sobre o tabernáculo, vocês partirão. Era o chamado à jornada. A ordem era simples, direta: marchem. Mas no deserto, cada passo é um ato de fé. Não havia estrada, não havia placas, não havia mapas. A única direção vinha de cima, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, o povo marchava. Quando ela parava, todos descansavam. Assim, Deus ensinava uma lição fundamental. A vida com Ele não é guiada pela nossa pressa, mas pela sua presença. Tente imaginar o som daquele acampamento sendo desmontado. Milhares de tendas sendo recolhidas. O som das trombetas ecoando pelos vales, chamando as tribos à ordem. As famílias se preparando. Os sacerdotes, com reverência, levantando o tabernáculo. Ninguém ali sabia o que havia adiante. Desafios, perigos, incertezas. Mas todos sabiam uma coisa: Deus estava indo na frente. E isso bastava. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Quantos de nós estamos assim hoje? Parados no nosso Sinai pessoal. Nós sabemos que Deus nos libertou de algo, de um vício, de um relacionamento tóxico, de um passado doloroso. Mas temos medo de seguir em frente, porque o novo assusta. Marchar exige confiança. E confiar é abrir mão do controle. O chamado à jornada não é apenas um convite para caminhar. É um convite para confiar. Israel não precisava entender o caminho todo. Só precisava obedecer ao próximo passo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja dizendo a você hoje. Você já aprendeu o suficiente para começar. Agora, vá. Porque a fé que não se move enfraquece. A obediência que não avança se apaga. E o medo? O medo nos prende em um lugar onde Deus já não está mais. O povo poderia ter escolhido ficar no Sinai. Lá havia uma certa segurança, um conforto, uma estabilidade. Mas o propósito de Deus nunca floresce no conforto. Ele floresce na estrada, entre a poeira, o calor e as promessas. É lá, no meio da jornada, que a presença de Deus se revela de forma mais intensa, como fogo na noite mais escura. Quando a nuvem se levantou, Israel marchou. Não porque via o destino final, a terra prometida com seus rios de leite e mel. Eles marcharam porque conheciam o Deus que guiava. E esse é o segredo de toda a caminhada de fé. Obedecer mesmo sem entender, seguir mesmo sem enxergar o fim do caminho. Quantas vezes Deus te chamou para marchar? Para deixar um emprego, para perdoar alguém que te feriu profundamente, para mudar de direção, para recomeçar. E você hesitou? Ficou paralisado pelo medo? Porque o futuro é incerto, claro que é. Mas a fé não exige explicações. A fé só precisa de confiança. Deus não pede que você veja o caminho inteiro. Ele só pede que você dê o primeiro passo. Porque o chão que hoje parece vazio, que parece instável, vai se firmar debaixo dos seus pés no momento em que você decidir marchar. O chamado à jornada é a voz de Deus dizendo no seu coração: pare de olhar para trás. O Egito acabou. O tempo no Sinai passou. Eu estou adiante de você, marche. E à medida que Israel caminhava, passo a passo, a promessa se aproximava. Não foi fácil. O deserto ainda traria sede, fome, medo e muitas provas. Mas cada passo era uma declaração de fé. Cada passo dizia: preferimos andar com Deus no deserto do que ficar parados sem Ele no conforto.
E é assim que toda grande jornada com Deus começa, com um passo, um único passo de fé, um passo de obediência, um passo na direção da promessa. Porque o mesmo Deus que guiou Israel com uma nuvem e uma coluna de fogo, ainda guia os seus filhos hoje. Talvez não com sinais visíveis no céu, mas com a sua presença clara em nosso coração, com a sua palavra que é lâmpada para os nossos pés. E ele continua dizendo a mesma coisa: quando eu mandar, marche. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique na paz.